Seja bem-vindo aos bastidores da mente humana. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito recorrente nos atendimentos. Por que que é tão difícil falar não? Bom, às vezes a gente pensa que deveria ser mais fácil isso, ou que é simples demais, só que isso tem muito mais peso. Existe um medo de magoar, uma certa culpa, um, um receio de acabar perdendo aquele convívio, aquele contato. E desde o início dos tempos, estar em grupos, ser aceito, faz com que a gente se sinta mais seguro, mais confortável. Então, a gente acaba aprendendo que ceder, às vezes, é importante, é necessário para que a gente seja recebido, bem recebido nos grupos. Só que às vezes a gente excede isso e acaba esquecendo de se respeitar, fazendo muito mais para os outros do que respeitando a si mesmo e seguindo os próprios desejos. Não que a gente tenha que viver só pelos nossos desejos, mas a gente tem que ter um tempo de parar e falar assim: o que eu quero fazer? O que que realmente é da minha vontade de fazer, que vai me desenvolver, que vai fazer com que eu é, consiga caminhar ali para frente, ao invés de ficar parado só acatando o que os outros querem de mim. E é nessa hora que a gente se depara com essa resistência. Eu gosto de ilustrar que existem três tipos de nãos, na verdade um deles é sim, mas três tipos de resposta nessa situação. Suponhamos que uma pessoa me convida para sair, para ir tomar um café na casa dela. Fala assim: aí, vamos lá, Rafael, tomar um café comigo e tudo. E aí, naquele primeiro contato ali, eu venho, a primeira resposta, né, seria um sim querendo falar não. Poxa, eu não queria hoje. Hoje é um dia que eu não estava afim de sair, mas eu fico sem graça e com medo de desagradar essa pessoa e acabo falando sim. Esse sim querendo falar não, eu ilustro, né, falando que, olha só, imagina que eu tô falando assim: olha, eu não me importo com o que eu sinto, com o que eu penso e com o que eu quero. Eu me importo muito mais com você do que comigo. Então eu vou fazer uma coisa que eu não quero para te agradar. E é isso que a gente está falando quando a gente fala sim querendo falar não. Agora vamos para uma segunda situação, né? Na verdade, a mesma situação, só que uma segunda resposta seria o não com justificativa. Parece até bom, né? De certa forma, ele já é uma evolução no processo, mas ainda não é tão bom. O não com justificativa seria assim: olha, eu não vou não, mas sabe o que que é? É porque hoje tem uma coisa para fazer e essa situação ela gera um problema muito grande. Primeiro ponto, tira a validade do meu querer. Olha, o meu querer não é tão importante, ele não é tão relevante. Então, para poder eu conseguir ter uma justificativa, uma coisa que realmente faça com que eu não vá, tá aqui, olha, uma história que faz com que seja mais importante do que o meu querer. Então, olha o peso disso. Além disso, eu ainda crio uma brecha para a pessoa achar uma solução para a justificativa e acabar fazendo com que eu me sinta, né, constrangido a ceder novamente. Então, não é das melhores respostas. Em relação ao sim, né, acaba que eu consigo não ir muitas das vezes, mas ainda não é o melhor dos cenários. O melhor cenário seria eu falar um não, puro e simples. Às vezes a gente acha que isso vai ser grosseiro, e não precisa ser grosseiro para falar esse não. Eu posso falar: olha, eu agradeço muito o convite, mas hoje eu não vou. Vamos marcar para uma próxima oportunidade. Ponto. O que que isso está dizendo? Olha, eu gosto de você, me importo com essa relação de amizade, essa relação, né, esse convite, mas eu me importo muito comigo. Então, hoje eu não vou. Olha só como que é muito mais saudável que a gente entenda essa dinâmica e que a gente faça nesse formato. E o que que acontece? Por que que isso acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele adora padrões. E para a gente fazer conexões lá no nosso cérebro, para a gente comunicar os neurônios um com o outro, acontece uma coisa chamada sinapse. E essas sinapses, elas estruturam um caminho que criam os nossos hábitos de resposta, padrões e tudo mais. Esses padrões facilitam que a gente tenha as respostas de um jeito mais fluido. Só que às vezes a gente precisa mudar um padrão desse. E quando a gente vai mudar, a gente encontra uma resistência. Poxa, tem um caminho, por que que você vai mudar? Né? Então a gente vai ter que criar esse novo caminho. Imagina uma estrada já pavimentada, muito bem estruturada, que já acontece ali aquele trajeto ali com facilidade, e eu invento, né, de fazer um novo caminho. Eu vou ter que pavimentar um novo caminho, eu vou ter que desbravar um novo caminho,
E isso vai gerar muito trabalho, muita resistência. Então, existe esse trabalho ali, falou assim, olha, peraí, ainda tem um caminho que a gente já sabe usar. Só que esse caminho que a gente está falando seria aquele caminho já habituado de ceder, de fazer o que os outros querem e esquecer um pouco da gente. Então vamos agora fazer uma mudança consciente, e aí vem a neuroplasticidade, na plasticidade cerebral, que vai falar, olha, então tá, então a gente agora vai se adaptar. É um processo um pouco lento, que vai demandar uma certa consistência para a gente conseguir fazer essa mudança, só que ele é eficiente e é assim que a gente cria os novos padrões. Além disso, a gente vai ter uma outra resistência. Quando a gente acata o que o outro quer, a gente vai ter uma validação externa, uma validação do outro. E ali vai ter uma entrega rápida ali de um pouco de dopamina, onde eu vou sentir um pouco de prazer, de validação, que vai me dar satisfação, mesmo que eu esteja fazendo uma coisa que eu não quero. Então, nesse momento, eu vou ser estimulado a receber esse prazer. Só que quando eu falo não, eu não vou receber essa dose de prazer, nessa dose de validação ali, e vou ainda ter um pouco de cortisol aumentado. Então eu vou sentir um pouco ali de tensão, de estresse. E nessa hora vai ficar desconfortável. Agora entende que isso acontece tanto para mim quanto para o outro. Eu tenho o hábito de falar sim, então o caminho, aquela estrada pavimentada para mim é de falar sim, e do outro é de receber o sim. E quando eu mudo esse padrão, para o outro também é criar um novo caminho, uma nova estrutura. E para ele também vai existir uma resistência. Nessa resistência, a gente tem ali os estudos de Skinner, né, falando sobre um reforço intermitente, que aí é um perigo que a gente tem que evitar. Quando a gente começa a falar esse não, a gente tem que ter consistência, sustentar até o final, para que seja feito essa estrutura de um novo caminho, uma nova formatação, e tanto o outro entenda que esse é o novo formato, quanto eu mesmo entendo que esse novo formato. Né? No início a gente tem aquela sensação, não, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa de errado, e acaba ficando com vontade de ceder e voltar para o padrão antigo, e o outro vai insistir até conseguir o que quer, porque ele entende que tem alguma coisa errada ali e ele vai tentar novamente ali fazer com que você ceda. Só que se a gente não sustenta esse não até o final e no meio do caminho cede, assim, ah, tudo bem, hoje eu vou. E a gente vai criar uma ideia na mente do outro, que seria esse reforço intermitente que Skinner fala, que é entender assim, olha, eu preciso insistir porque tem hora que eu consigo. Então vale a pena insistir. Só que quando a gente faz isso, a gente ensina o outro a insistir mais vezes. E aí, na próxima vez que eu for tentar colocar aquele não e sustentar, eu vou ter que sustentar muito mais tempo, porque agora essa pessoa vai insistir por muito mais tempo. Então não vale a pena a gente, se a gente propõe uma mudança dessa, a gente escolhe e sustenta até o final. E aí fica até mais uma dica, a gente não fazer mudanças drásticas, muitas mudanças ao mesmo tempo. A gente escolhe uma, muda, sustenta até aquilo ali se estruturar, virar um novo padrão, e aí a gente passa por próximo, a gente faz um movimento um pouco menos desgastante e mais produtivo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha feito sentido para você, e se você acha que é legal, pode compartilhar com alguém que você acha que vai se beneficiar também desse conhecimento. E aí fica uma provocação aqui de uma reflexão. Quando que foi a última vez que você falou não sem sentir culpa?